Capítulo 806, Moído. Tradução do Koan. Revisão EdQC Cids Padrim. A maioria dos artistas marciais que formaram o seu próprio espírito de batalha o fez quando chegaram ao Reino Mar Divino. E essas potências do Reino Mar Divino eram todos talentos no nível imperador quando eram jovens. A maioria deles tinha ido até o pico dos talentos de nível imperador. Afinal, a grande maioria dos talentos de nível imperador não conseguia chegar ao Reino Mar Divino no final por várias razões. Quanto àquelas existências que poderiam sustentar seu talento e sorte até o fim, elas eram realmente indivíduos extraordinários. E dentro desses orgulhosos escolhidos pelo céu, apenas uma pequena minoria compreenderia seu próprio espírito de batalha nas etapas da destruição da vida. Havia até alguns indivíduos que só seriam capazes de tocar lentamente o limiar de um espírito de batalha depois de alcançar o Reino Mar Divino. Eles confiariam na longa vida concedida pelo Reino Mar Divino e então lentamente cultivariam seu espírito de batalha. Situbunan era originalmente um gênio com relação aos espíritos de batalha. Assim que seu espírito de batalha tomara forma, ele o temperou continuamente por 3.000 anos. Do estado elementar ao pequeno sucesso, ele finalmente começou a traçar com relutância o limiar do grande sucesso. Quanto a atingir a perfeição do nível bronze, ele nem se atreveu a pensar nisso. Esse tipo de espírito de batalha simplesmente pertencia ao domínio das lendas. Mas agora, em uma idade tão jovem, Li Ming já havia conseguido um espírito de batalha no grande sucesso do nível bronze. Seu cultivo estava apenas no mero reino núcleo rotativo. Se Li Ming conseguisse alcançar as etapas da destruição da vida no futuro e depois entrasse no Reino Mar Divino, Situbunan não se atreveu a imaginar quão aterrorizante esse espírito de batalha se tornaria. Isto é impossível. Situbunan não podia acreditar nisso. Ele até suspeitava que o corpo de Li Ming pudesse ter sido possuído por algum estranho e velho sujeito monstruoso. Vendo esta longa lança parecida com uma montanha bater nele, Situbunan gritou loucamente e estocou com sua alabarda. Ruar! Ruar! Avô! Com um clamor ensurdecedor, 4 bestas viciosas gigantescas saíram da ponta da alabarda de Situbunan. 2 delas eram imensos pitons negros que eram tão grossos quanto um barril de água, seus corpos com centenas de pés de comprimento. Outra delas era um cão infernal de 3 cabeças com todo o seu corpo coberto de pelo vermelho sangue e com garras e dentes afiados como espadas. E a última besta viciosa era um enorme escorpião vermelho. A cauda longa era vermelha como uma lança carmesim. As 4 bestas viciosas fantasmagóricas mergulharam juntas em direção a Li Ming. Li Ming ignorou completamente elas. Sua lança continuou esmagando como antes. Ping! As 4 bestas ferozes explodiram completamente. A lança longa diminuiu a velocidade apenas por um breve momento, antes de continuar a golpear em direção à cabeça de Situbunan. A diferença entre a força de vontade deles era simplesmente grande demais. O limite do espírito de batalha de Situbunan estava próximo do grande sucesso do nível de bronze. Isso era apenas um pouco mais baixo que o de Li Ming. No entanto, o Situbunan aqui era apenas um punhado de seu espírito de batalha, uma projeção fantasma que ele havia enviado. Comparado com o principal espírito de batalha de Li Ming, os dois eram simplesmente incomparáveis. Ping! O espírito de batalha em forma de demônio gigante de Situbunan foi esmagado sem resistência pela lança de Li Ming. Seu corpo se quebrou em incontáveis partes enquanto batia profundamente no chão. No mundo dos espíritos de batalha, aquele com a vontade mais forte era rei. Você, a voz distorcida de Situbunan saiu da mistura de carne e ossos. Cão velho Situ, você não quer tirar minha alma e me torturar? Agora parece que eu sou o único matando você. Embora esse punhado do seu espírito de batalha seja apenas a projeção de sua vontade, se eu o matar, isso causará sérios danos ao seu espírito de batalha. Bang! A lança de Li Ming desceu novamente. O corpo da vontade de Situbunan se tornou ainda mais miserável. Lilanja! Vou me lembrar da vergonha de hoje. Situbunan gritou histericamente quando seu corpo feito pela vontade tentou se reformar novamente. Por que eu me importaria com o que você se lembra? Li Ming zumbou.
Ele empunhou a lança com uma mão e estocou com ela novamente. Cão velho, se tu, você não entende a situação atual. E você ainda fez uma ameaça tão risível contra mim. A inimizade que o reino divino de Azura tem contra mim não pode ficar pior do que já está. Eles nunca descansarão até que eu esteja morto. Porque você acha que eu me preocupo ainda com ofender o reino divino de Azura? Um dia, no futuro, vou te cortar em pedaços e alimentar os cachorros com você. A voz de Situbunan ficou deformada pela dor agonizante que ele estava sentindo. Ele amaldiçoou friamente. Lilanja, se você ousar destruir a projeção da minha vontade, então eu pessoalmente irei executá-lo no futuro. Eu vou pegar sua alma, refinarei sua medula. Eu vou encontrar seus membros do clã, sua esposa, seus filhos. Eu vou usar os homens para criar selos sugadores de sangue e roubar as mulheres para o meu caminho de obscenidade. Ping. O corpo da vontade de Situbunan explodiu uma vez mais. A expressão de Li Ming ficou sombria. Bom. Muito bom. Então vou esperar por você. Ping. 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 Li Ming repetidamente esmagou a lança de modo impiedoso. A ameaça de Situbunan havia tocado em sua escama inversa, o ponto que nunca poderia ser tocado. A carne e o sangue de Situbunan se espalharam por toda parte. Seu corpo estava torcido como se tivesse sido enfiado em um moedor de carne. Isso não foi simplesmente uma partida, mas sim carne brutalmente moída. Depois de ser esmagado várias dúzias de vezes, Situbunan tentou se reformar todas as vezes. Mas toda vez que ele tentava fazer isso, seu corpo se tornava mais efêmero e irreal do que a última tentativa. Cão velho, Situ, você realmente é tenaz. Li Ming sorriu levemente. Situbunan já estava zangado ao ponto de estar prestes a se queimar. Ele simplesmente não se incomodou em falar com Li Ming. Em frente ao espírito de batalha no grande sucesso do nível bronze de Li Ming, seu espírito de batalha não teria para onde fugir. O deserto no mundo de vontades tinha um enorme buraco esmagado nele. E nas areias acima, pedaços de carne estavam espalhados por toda parte, contorcendo-se como pequenos insetos feitos de carne. Chama da estrela abrasadora. Li Ming reavivou suas memórias da chama da estrela abrasadora e recriou suas chamas monstruosas neste mundo de vontades. Pilares de fogo caíram do céu e furiosas chamas engoliram completamente Situbunan. Os pedaços de carne esmagada foram todos queimados até virarem cinzas. Nas chamas assobiando, podia-se até perceber a maldição final de Situbunan: eu vou te encontrar algum dia. Eu vou encontrar sua família, sua esposa, seus filhos. Eu usarei os homens para selos sugadores de sangue e as mulheres para o meu caminho de obscenidade. Ping. As chamas explodiram. Situbunan havia se transformado completamente em cinzas, desvanecendo-se ao vento. Li Ming retirou-se do mundo de vontades. A maldição final durante a morte de Situbunan ecoou em seus ouvidos. Com o ódio e o veneno em sua voz, Li Ming não duvidava que Situbunan abandonasse tudo o que tinha para cumprir essa maldição, se pudesse. Não há diabos neste mundo. É somente porque a própria humanidade tem ressentimento, ódio, medo, ganância e maus pensamentos. Somente então as pessoas criam ilusões em suas mentes, vendo os outros como monstros e demônios. Mas é uma pena que haja poucas pessoas que possam sair dessa gaiola e ver tudo como realmente é. Mugwang, informe Yuer e os outros e deixe-os sair do Mar do Sul, encontrando algum outro destino seguro. Certifique-se de que eles mantenham seu paradeiro estritamente confidencial. As sobrancelhas de Li Ming se contorceram. Embora ele usasse um nome falso e também usasse uma máscara de Jade Mulin e houvesse inúmeras vidas e terras dentro do continente da queda do céu, ele não subestimaria a rede de inteligência do reino divino de Azura. Se em algum momento existisse o dia em que alguém descobrisse seu passado, as consequências seriam inimagináveis. Além disso, havia também Lin Feng. Aquele homem sabia claramente de sua origem e provavelmente adivinhara que ele era conhecido como Lin Lanja. Sem problema. Mugwang respondeu. Quando Mugwang deixou a região ao sul do horizonte com Li Ming, ele havia dividido um punhado de sua alma para permanecer no Leviatã gigante.
Aquele fragmento de alma era responsável por controlar o Leviatã gigante, além de transmitir as mensagens dele. Os 4 reinos divinos estavam realmente muito longe da região ao sul do horizonte. Ele não tinha um talismã transmissor de sons capaz de passar pelos milhões de milhas. Não devemos ficar mais aqui, vamos. Li Ming não foi procurar o tesouro da filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado. Ele já havia protelado por muito tempo. A riqueza da filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado provavelmente estava protegida por formações de matriz que demorariam para serem descobertas. Além disso, a filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado não era tão poderosa em uma área. A riqueza aqui era limitada. Simplesmente não valia a pena o risco. Sua força da alma varreu o anel espacial que Mestre do Salão Situ deixou para trás e ele claramente viu a pílula da transformação divina. Então, Li Ming não demorou mais. Ele agarrou a lança longa de grau celestial de nível médio que Situ Bunan tinha deixado para trás e também agarrou o anel espacial do ancião Yan antes de ativar o roque dourado quebrando o vazio, escapando a toda velocidade. Depois de voar 600 a 700 milhas de distância, ele descobriu que havia alguns discípulos do reino divino de Azura correndo em sua direção enquanto eles voaram direto para a montanha do declive acentuado. Em sua mente Li Ming congelou. Ele rapidamente desceu e torceu o espaço ao seu redor, desaparecendo completamente de vista. Com a compreensão atual de Li Ming sobre o conceito de espaço, ele não alcançou o nível de ser capaz de rasgar o espaço e se esconder em uma fenda espacial. Ainda assim, ele poderia distorcer o espaço e permitir que o poder caótico do espaço escondesse toda a sua energia e até mesmo fizesse uma barreira suave ao redor dele para criar um ponto cego visual onde os artistas marciais não poderiam vê-lo. E? Isso é estranho. Era como se alguém estivesse aqui, mas agora se foi. Um artista marcial de aparência erudita de meia-idade apareceu perto da área onde Li Ming desapareceu. Ele estava surpreendentemente na segunda etapa da destruição da vida. Ele havia trazido um esquadrão de artistas marciais, todos eles no reino núcleo rotativo. Se apenas este esquadrão fosse colocado na região ao sul do horizonte, eles já seriam capazes de formar uma seita no pico do 4º grau. Mas nos 4 reinos divinos, eles eram apenas um esquadrão menor de missões. Mestre do Salão Zan, você poderia estar enganado. Vários artistas marciais dos arredores perguntaram. Por causa do grande massacre na montanha do declive acentuado, este esquadrão foi transferido temporariamente. Eles ainda estavam correndo para a filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado para receber mais ordens. Talvez, o mestre Zan franziu a testa. Embora ele não fosse muito forte, ele era especialmente talentoso quanto à percepção, assim ele tinha sido nomeado mestre do departamento de investigação. Normalmente, até mesmo os artistas marciais nas etapas mais altas da destruição da vida do que ele, não podiam se esconder em frente a ele. Ele investigou a área em torno de si mais uma vez. Depois de não encontrar nada fora do lugar, ele ficou pensando por um momento. Neste momento, Li Ming estava escondido a apenas 30 pés de distância do mestre do Salão Zan. Ele controlou toda a sua energia e até parou a respiração e o batimento cardíaco. Ele traçou seu anel espacial, pronto para atacar a qualquer momento. Com sua força, uma vez que ele desejasse, ele poderia instantaneamente matar este pelotão na frente dele. Mas ele estava em uma área muito perigosa agora. Era possível que houvesse um ancião supremo do reino divino de Azura a caminho daqui. Se eles o descobrissem, seria desastroso. O mestre do Salão Zan ainda não emitiu a ordem para sair. Parecia que ele estava pronto para investigar essa área ainda mais. Mas neste momento, o raio de luz cortou o horizonte. Pode-se perceber vagamente que era um barco espiritual. E, no topo do barco dos espíritos, estava a gravura do símbolo do demônio gigante do reino divino de Azura. É o grande emissário demoníaco. O grande emissário demoníaco chegou. Vários discípulos do reino núcleo rotativo disseram animadamente.
Eles tinham originalmente ficado assustados com os perigos potenciais aqui, mas agora que eles viram o grande emissário demoníaco chegar, todos ficaram imediatamente radiantes. O reino divino de Azura tinha um total de 6 emissários demoníacos, dos quais o primeiro também era o mais forte. Comparado com os outros 5 emissários demoníacos, ele estava em outro nível. Rumores disseram que o primeiro grande emissário demoníaco poderia bloquear os ataques combinados dos outros 5. Vamos nos apressar e fazer o nosso relatório. Tudo bem. Como o mestre do Salão Zan não achou nada estranho, ele reuniu seu esquadrão e partiu. Depois do tempo de meia vara de incenso queimar, o espaço de repente flutuou como ondulações na água. Uma vez que Lin Ming confirmou que todos tinham saído, foi só então que ele apareceu do espaço distorcido.